Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Vamos fazer a correção da nossa atividade assíncrona? Ó, gente, se você não fez, é pra ir lá fazer, hein? Antes de corrigir aqui. Tem aí a questão 34. Marcela é corredora e treina todos os dias para participar de uma competição. Ela usa um aplicativo no celular para mostrar a distância exata que ela correu após cada treino. Na segunda-feira, ela correu 3,25 km. No dia seguinte, ela treinou um pouco mais e correu 5,57. Quantos quilômetros ela percorreu nos 2 dias? Isso aqui é uma conta de adição. 3,25 mais 5,57. Então, 5 mais 7, 12, sobe 1. 1 mais 2, 8, com mais 5, né? Eu já falei a resposta, minha mente já foi lá para a resposta, então 3 mais 5 dá 8, vírgula debaixo de vírgula, 3 mais 5, 8. Então ela corre 8,82 quilômetros nos 2 dias. Nos 2 dias. Opa, falta um A. Questão 35. Os rótulos apresentam, entre outros dados, informações nutricionais sobre o alimento contido na embalagem. Observe a imagem e a informação nutricional de um bolo e responda as perguntas propostas. Letra A. Qual dos elementos listados na tabela aparece maior quantidade em uma fatia desse bolo? E é carboidratos, né? Carboidratos. Letra B. Desconsiderando as gorduras trans, qual elemento aparece em menor quantidade? O sódio. Letra C. Qual o total de carboidrato em 2 fatias de bolo? A resposta é 75 gramas. Letra D. Qual a quantidade total de gramas dos elementos listados nessa tabela? Use o quadro de ordens para fazer os cálculos. Então aqui nós vamos ficar com, né, 3... Opa, deixa eu pegar aqui meu mouse. Opa, meu mouse desativou, então deixa eu pegar minha canetinha. Pronto. Então aqui nós vamos ficar com 37,5, né, esse espaço para botar vírgula. Aqui nós temos 2. Pode botar um zerinho aqui. No próximo, 10,4. 0,4. 0,9. Depois nós vamos ter 0,025. E aqui embaixo é o total de tudo. Então, somando isso aqui tudo, vocês vão achar 51,225. 36. É uma questão pessoal. Vocês vão observar essas caixas. E nesse espaço indicado, você vai fazer 2 adições com as massas indicadas que totalizem 5 quilos. Uma sugestão é pegar a caixa de 1,8 quilos e somar com a caixa de 3,2, que vai ser igual também se você somar a caixa de 4,3 com a de 0,7. Todas essas aqui vão dar 5, tá? E aí vocês podem fazer de subtração ou adição. Próxima página, na página 237, tem aí, observe alguns pontos localizados na reta numérica e em seguida responda as questões propostas. Qual é a abscissa do ponto B? Observem, o ponto B, tá? Ele vai ser o ponto 4, negativo, tá? Sobre 3, menos 4 terços. Letra B. Qual a fração que representa o ponto C? Escreva essa fração na forma de decimal. O ponto C é menos 2 terços. Quando você faz essa divisão, você vai achar uma dízima periódica. Então, você pode representar por 0,6666, mas aí você pode botar um tracinho aqui no período que está se repetindo. Qual a fração que representa o ponto E? O ponto E também é uma dízima periódica, é 5 terços. E vocês vão encontrar 1,666666, até vou botar tudo. Aí você pode representar ou 6 com tracinho, ou dessa forma aqui, colocando reticências. Questão 38. Para marcar 7,5, primeiro devemos escrevê-lo na forma de número misto. 7,5 é igual a 6 meios mais 1 meio. 6 meios é a mesma coisa que 3, tá vendo? É só fazer a divisão. Mais 1 meio, ou seja, o número total é 3 inteiros e 1 meio. Então, dividimos o segmento dos extremos, 3 e 4, em 2 partes iguais. Contamos uma parte do 3 para a direita e marcamos 7 meios. Baseado nesse exemplo, localize na reta numérica as frações racionais a seguir. Então aqui, ó, entre o menos 5 e o menos 4, se vocês fizerem a conta certinho, vocês vão encontrar menos 9,5. Entre o menos 4 e menos 3,
vocês vão encontrar menos 7,5. Entre 3 e menos 2, aqui mais ou menos, você vai encontrar menos 10 quartos. E entre menos 2 e menos 1, vocês vão encontrar menos 3,5. Uma forma da gente fazer isso também é realizando a divisão. Então, por exemplo, 9,5. 9,5 é a mesma coisa de 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8 para 9 e 1. 1 não dá para dividir por 2. Então, eu coloco um 0 e acrescento uma vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Como é uma divisão de um número negativo por um número positivo, então menos 9 dividido por 2, ó, menos com mais dá menos. E aí, 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, menos 4,5 está marcado aqui. Outro ponto, tá? Entre 2 e 3, a gente tem aqui os 5 meios, né? Que é 5,5 é 2,5. Depois, 9,5, que é né, 4,5, mas nesse caso positivo. E por último aqui, nós vamos ter o 11,5, que é o 5,2. 5,5, desculpe. Que é a metade aqui. Pronto. Questão 39. Marque os pontos a seguir, indicados no quadro a seguir. Então, vamos lá. Marcando, ó. A gente vai ter aqui, ó. Nesse primeiro aqui, mais ou menos aqui no meio, a gente vai ter o menos 7,5. E aí, entre menos 7,5 e esse outro valor aqui, ó, a gente vai ter a fração menos 3. Menos 3 inteiro. Opa, riscou. Deixa eu apagar. Menos 3, 1/4, esse número misto aqui. Aí depois vai passar esse pedacinho, esse, e aqui, mais ou menos aqui, a gente vai ter o menos 3/4. Depois do 0, a gente vai ter o 1/4 aqui. Logo depois, aqui, 0,4. E depois desse pontinho aqui, a gente vai ter 1 inteiro e 1 meio. Ou seja, 1,5 representa esse número. Exercício corrigido, turma, nos erros da nossa aula. Tchau, tchau.